Fala pessoal, vamos iniciar mais um fundo imobiliário aqui no acompanhamento mensal e agora é a vez do Tigar 11. O Tigar 11, vocês vão ver que é um fundo que esse vídeo não deve ser muito longo porque é um fundo bem complexo de analisar. Não pela questão de ser um fundo difícil de analisar porque tem particularidades, é porque ele é muito grande. Ele tem mais de 160 ativos, então quem para analisar esse fundo só faz isso no mês. Então, esse é um daqueles fundos onde a confiança na gestão é o principal indicador e o principal fundamento que vocês devem ter na hora de analisar esse fundo. Mas, bora para o relatório gerencial. Então, como vocês podem ver aqui, deixa eu pegar minha setinha, ele é o relatório de outubro. O Tigar, ele publica bem no final do mês, então esse relatório aqui, ele saiu lá para o dia 28 de novembro. Então, o próximo relatório agora vai sair agora no final, agora de dezembro, que é referente a novembro. Então, aí eu trago para vocês, eu não ia trazer, mas foi um pedido do pessoal lá no grupo do WhatsApp, que aliás, se você não é inscrito, na verdade não inscrito, né? Se você não participa desse grupo, é ali que está aqui embaixo na descrição, mas é bom até para vocês já irem acompanhando como é que funciona esse fundo. É um baita fundo imobiliário, eu gosto bastante, mas vocês vão ver que ele não é tão simples assim de avaliar. Então, aqui como eu falei para vocês, o relatório de outubro, ele é um fundo que está na 12ª emissão, ele emitiu recentemente, então aqui está desatualizado, obviamente. Eu já vou falar um pouco sobre a emissão. Ele é um fundo que eles consideram como um fundo híbrido, mas se vocês pegarem no próprio regulamento dele, ele fala basicamente de desenvolvimento. Então até que as pessoas, os analistas, consideram o Tigar um fundo de desenvolvimento. Porque vocês vão ver que grande parte da receita dele é equity, mais de 95% é equity, ou seja, é o ganho de capital, é a valorização do ativo e a venda dele. Então ele é basicamente um fundo de desenvolvimento, mas a classificação dele é dada como híbrido, até porque a maioria dos fundos de puramente desenvolvimento, eles têm prazo determinado, ou seja, ele tem começo, meio e fim. Então, como ele é indeterminado, ele é até considerado um fundo como um fundo híbrido. Taxa de administração de 1,5, assim, esse é um dos pontos que me fez demorar um pouco a entrar nesse fundo, não somente a taxa de administração, mas como a taxa de performance. É um fundo muito caro, então ele precisa trazer um resultado muito grande, muito alto, que é o que ele vem fazendo no último ano, principalmente, até isso que me fez entrar nesse fundo. Mas vocês têm que ter ciência, inclusive, vocês vão ver que eu trouxe esse relatório agora, porque eu quero ver nos próximos o impacto dessa taxa de performance que ela é cobrada, se eu não me engano, no final do ano. Quero ver como é que vai ser o resultado do Tigar, até para mostrar para vocês o que é o impacto de uma taxa de performance no resultado do fundo. Então é bem importante vocês avaliarem isso daqui. Então aqui, como vocês podem ver, o fundo ele distribui 1,45 por cota. Aí que eu falo para vocês, ele tem um baita no retorno, está com 15,46 de dividend yield, um baita dividendo de 1,20 de rendimento mensal. É mais do que um fundo de papel, sem contar que o fundo de papel tem um indexador encruado no próprio rendimento. Já no caso de um fundo de tijolo como o Tigar, não. Então é um baita de um dividendo. Ele tem esse guidance aqui de 1,30 a 1,50, ele vem conseguindo manter e provavelmente vai conseguir manter até mais, como eu vou mostrar para vocês. Teve até a questão da própria emissão, que eu não fiz um vídeo sobre a emissão, mas no meu Instagram eu falei um pouco sobre a emissão, falei sobre o pipeline dela, e já eu falo um pouquinho sobre isso. Rendimento por cota, então, 1,45, esse dividend yield de 1,20. E aí o que eu falo para vocês, olha só, ele aqui está defasado, né, porque tem que considerar, eu já vou mostrar sobre a emissão, mas esse valor passou de, aqui é o valor de mercado, mas o valor de patrimônio passou de 2 bi. Ele está aqui, está com 1,56, mas passou de 2 bi. E aqui o grande motivo que eu falo da dificuldade de você avaliar e estudar. Imagina você ter que entrar em 163 ativos, ver avanço físico, avanço financeiro. Não é simples. Então, por isso que eu falo, investimento no Tigar é confiança na gestão. Ela deixou a desejar há uns tempos atrás, mas mostrou que é capaz. Então, inclusive, até me fez entrar nesse fundo como cotista dele. 121 mil cotistas.
cotistas, tem bastante cotista, tem uma liquidez absurda, muito grande. Aí tá aqui o retorno do mês é negativo, mas no ano tá um baita de um retorno. Aqui a parte da emissão que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, mostrar aqui a captação do Tigar foi 616 milhões. Opa, saiu minha setinha por quê? Foi 616 milhões, tá aqui, ó, 616 milhões, uma baita captação. Eles captaram o montante inicial mais o montante extra, eles captaram muito dinheiro. E aí que tá, aí entra um ponto seguinte, olha só isso daqui, eu até falei isso na análise que eu fiz, não no vídeo, mas lá no meu Instagram, a taxa extremamente absurda. Se vocês pegarem, a cota saiu a 114 e a taxa R$4. E aí que tá, esse tipo de taxa muito alta é taxa para remunerar assessor, basicamente remunerar assessor. Quem viu o vídeo, vou até colocar aqui em cima, que é o vídeo do MXRF, sobre a emissão, que eu falo que tem até lá a distribuição dos custos de emissão, é basicamente comissão. E aí vocês podem falar, Eric, mas com uma taxa tão alta assim, por que captou tanto? Captou tanto no montante inicial, quanto captou em volume na parte de sobras, montante adicional. Exatamente porque, como tem muita comissão, é muita gente falando, é muita gente oferecendo, é muito assessor trabalhando em cima, divulgando. Tem muitas pessoas que investem porque o assessor recomendou, falando que é um bom ativo. Então seria estranho se com essa taxa tão alta não tivesse feito uma captação tão alta. Então, primeiro, isso é muito importante vocês entenderem, o fato da emissão ter sido basicamente um sucesso, digamos, captou basicamente tudo que o fundo queria, não necessariamente isso é bom. Obviamente, para o fundo como um todo, é bom porque ele vai ter dinheiro para cumprir, se for um pipeline interessante, ele vai ter dinheiro para cumprir isso. Mas o que é importante vocês entenderem é que quando você tem taxas baixas, pode ser que a emissão não seja tão grande, não seja tão completa, digamos, não consiga captar tanto, mas é por causa da falta de pessoas em cima, e somente vai aquelas pessoas que de fato têm interesse em participar. Então, esse é um dos pontos. Com uma taxa tão alta, de 4,04%, tem muito assessor em cima, é muita divulgação, muita propaganda em cima, então obviamente vai captar. Então isso é importante de falar. E o outro ponto também, que aí a gente vai entrar aqui na questão primeiro do cenário macro. Pessoal, aqui eu não vou falar muito, porque isso aqui em todos os vídeos vocês têm visto, e ainda mais por ser um dado de outubro, está bem defasado. Mas um ponto que eu chamei a atenção aqui, que eles colocam aqui, eles chamam para, em termos de desempenho nacional, as estimativas de alta do PIB nacional continuam fortemente atreladas ao agronegócio, nesse ponto aqui. Por que eu estou trazendo isso? Porque o Tigar, ele tem muitos imóveis em regiões de forte agronegócio. Eu até escrevi aqui, né? Que ele é muito inserido nessas regiões, por isso que ele chama essa atenção para esse segmento, mas nada mais que isso, tá? Só esse ponto que eu queria chamar de atenção, mas obviamente aqui está a questão toda do que já aconteceu, que você já sabe, a taxa de juros caiu, está em 11,75, e como é um relatório de outubro, então está bem defasado de informação, mas é mais para eu quis chamar a atenção sobre isso aqui. Aqui a questão da parte, eu acho muito legal essa questão do que ele fala, que fala desse Linking Club aqui, que é um ativo de 232 unidades, de um VGV, que é o valor geral de venda de 80 milhões, ticket médio de 345 mil, lançamento em julho e a entrega em setembro de 25. Eles colocam no mês de lançamento, o empreendimento comercializou aproximadamente 31% das unidades, que foi lá em 22, o que resultou no VGV vendido de aproximadamente 23 milhões. Ao final de setembro, no mês de setembro, o empreendimento estava com 21% das obras executadas e 70% delas comercializadas, setembro agora. E a previsão de entrega é até o segundo semestre de 25. Aqui é só para vocês, é bacana de ver esse tipo de informação, e aqui a gente consegue ver a evolução, né, da parte de unidades vendidas e a parte de VGV, né, agosto, que foi o maior porcentagem aqui. É bem bacana de vocês acompanharem isso é bem legal, isso mostra que o fundo é basicamente de desenvolvimento. Aqui, a parte de monitoramento de ativos, eles falam da parte de loteamento, parte do Cipasa, Nova Colorado, incorporação e multipropriedade. Aqui falando só alguns pontos que, vejam, é muita coisa para analisar, então
são informações que é muito mais relacionada a quem é do meio de incorporação, a parte de VGV, que é o valor geral de vendas, que é um conceito desse mercado de incorporação que tem muito a ver não somente com o valor em si, mas com o prazo que elas são vendidas também. Então isso tem muita relação, por isso que eu falo para vocês que não é um fundo fácil, que tem que confiar na gestão mesmo. Só para vocês verem o tamanho do relatório, né? Ele tem mais de 40 aqui, ó, tem aqui no cantinho, né, para dar para ver aqui. Tem nesse canto aqui, ó, não tá, a setinha não tá mostrando, mas ele tá com 40, tá na 7 de 43 páginas. Aqui a parte de rentabilidade, ele é um fundo que tem um retorno muito interessante. A gente consegue ver aqui o retorno dele. É muito diferenciado em relação ao CDI ou IPCA. Ele precisa justificar aquela taxa de performance, né? Que a gente já vai ver daqui a pouco. Aqui a parte do dividendo, né, da distribuição do rendimento, veio subindo, né, e normalmente é um ponto que chama atenção, que é normalmente quando o fundo, olha só, ele vem pagando 1,30, 1,30, 1,30, e de repente ele sobe para 1,40, 1,42, é porque vai ter emissão. Reparem nos fundos que vocês investem, se começa a ver um aumento de rendimento, é para ter emissão, exatamente porque os fundos entendem que as pessoas investem por causa do dividendo. Então, se o fundo começa a aumentar, ele atrai mais pessoas. Atraindo mais pessoas, o preço da cota sobe em relação ao valor patrimonial para o fundo emitir. Então isso é normal de acontecer, não é porque o fundo é malvadão, é malandro, mas é normal de acontecer. E aqui vocês conseguem ver o dividendo dele é muito alto mensal, né? O dividend yield, aqui o dividend yield anual, a taxa de retorno dele é muito alta, né? Basicamente 15, 16%. Aqui a liquidez dele é bem alta, né? Ele tem 121 mil cotistas, tem crescido, e aqui a gente consegue ver a evolução de cotistas e o volume financeiro. Olha só, o número de cotistas crescendo, que é essa linha laranja aqui, vem crescendo bastante. O que mais que é importante? Aqui que eu queria mostrar para vocês, olha só. Opa, passou aqui. Aqui. As receitas elas aumentaram, principalmente por causa do equity, e aí que é um ponto que vocês precisam entender desse tipo de fundo, que ele não tem uma receita constante conforme fundo de renda, conforme os fundos que tem aluguel. Aqui ele tem muito empreendimento sendo vendido, sendo começado, então não tem uma constância, digamos. Então a gente pode ver aqui, agosto 20 milhões, setembro 17, agora veio para 24, então isso faz com que o rendimento desse fundo oscile, e aí também propicia o fundo a ter reserva, porque, por exemplo, ele está agora em outubro, teve um resultado de 1,62 por cota, mas distribuiu 1,45, o que faz com que ele tenha 0,40 de reserva, exatamente porque é o que vem agora. Olha só, vejam só, a taxa de performance zeradinha aqui. E é um fundo que está com uma performance boa nesse ano. Então, certamente, agora, ou novembro ou dezembro, vem a pancada da taxa de performance, que eu quero mostrar para vocês o impacto que isso. Então, provavelmente, ele vai guardando esse valor de reserva aqui, exatamente para poder manter o dividendo, o rendimento alto, na hora que tiver essa cobrança aqui. E aí eu quero mostrar para vocês, na prática, de fato, o efeito de uma taxa de performance. E aqui, como vocês podem ver, 99% do fundo é equity, ou seja, é a valorização dos ativos. É a construção e a venda com lucro. Então, isso é a característica de um fundo de desenvolvimento. Aqui a quantidade de ativos é muito difícil de avaliar, de 163 no total, 159 em equity, tem 2% de crédito, 2% de bolsa, ele tem uma ação em um fundo imobiliário, espalhado no Brasil inteiro, não tem somente no Amazonas, Santa Catarina, não, é Paraná, e aqui é Mato Grosso do Sul, né? Então ele não tem ativos nesses 3 estados, espalhado em todos os estados. Aqui a distribuição do PL, obviamente, 97, tem 99 da receita e 98 na questão de PL em equity. Aqui a parte do retorno, e aí que é um ponto que eu queria mostrar para vocês, que a taxa dele de retorno é 17,76 mais inflação por ano. E no pipeline da emissão,
com a emissão que ele fez, os ativos que ele vai comprar vai subir para 19 a taxa. Então, certamente o Tigar vai continuar distribuindo essa pancada de rendimentos no próximo ano também, o que faz com que, na minha visão, ele ainda esteja bem barato. Obviamente aqui não é uma recomendação que eu passo para vocês, recomendação eu só faço para os meus alunos. Se você tiver interesse em ser meu aluno, receber relatório de recomendação, se inscreva aqui na próxima turma, tá aqui o link na descrição. Então aqui só para vocês entenderem que ele vai aumentar essa taxa de retorno para 19, se eu não me engano, com o pipeline, o que mostra que o fundo vai continuar pagando bastante. Aqui a parte de segmentação, 76% em loteamento aberto, condomínio fechado, esse aqui 12%, aqui o Cipasa e Nova Colorado. Por estado, aqui a grande parte é entre Goiás e Maranhão, São Paulo tem a menor parte aqui. Por fase, ó, lançamentos entregues 60%, lançamentos em desenvolvimento 36% e Land Bank 3,55%. Então, pessoal, aqui a parte de detalhamento, olha só, aqui é muita coisa, não tem nem a gente ficar olhando, é muita coisa, não, ele mostra a porcentagem de vendas, então é muito ativo para ver. É um fundo aqui, ele vai mostrar as fotinhos de cada um deles. Vocês quiserem entrar lá no site de RI, no vídeo que eu fiz do Tigar, eu acho que eu fiz um vídeo do Tigar agora, lembrando, agora não tenho certeza se foi um respondendo dúvidas, que eu entrei no site para mostrar. Ah, não, desculpa, isso foi na mentoria. Eu entrei na aula de fundo de desenvolvimento, eu entrei no site, mostrei. É mais um motivo, se você tiver interesse, para você ver lá que eu entrei no site, mostrei os imóveis, mostrei alguns dados. Então, se você tiver interesse, se inscreva na próxima turma. Então é isso, pessoal. Vejam, é um fundo que tem uma dinâmica bem diferente dos outros, é um fundo bem mais complexo de analisar, e é basicamente confiança na gestão, tá bom? Então espero você no próximo vídeo.